Oi, amigos, Andressa por aqui. Obrigado por estar comigo mais uma vez. E se você é novo ou nova aqui no canal, não deixe de se inscrever. Não esquece de avaliar o vídeo. Se você gostar, curte, compartilha para mais pessoas ouvirem essa história. E comenta de onde você está assistindo. E ativa o sininho de notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Combinado? Então bora pro vídeo. Toda história tem um começo. E o começo da minha história tem muito a ver com milagre. Eu ouvi essa história muitas vezes. Na minha infância, a minha avó, a mãe da minha mãe, sempre me contou. Falava de tudo que aconteceu, tudo que ela presenciou, de como Deus agiu na minha vida e na vida deles. Eu vou tentar resumir, porque a história é um pouco comprida. E não sai daí, que você vai ver o quanto Deus é maravilhoso. Esses são meus pais, Woody e Anderson. Eles se conheceram ainda adolescentes. Eles se casaram muito cedo. Eles tinham só 17 anos. Eu venho de uma família cristã. Sou a primeira filha dos meus pais. Aqui você pode ver meus avós paternos, minha mãe, meu pai e minha avó materna. Eu também estou aqui nessa foto, mas eu não sou a bebezinha do colo. Eu estou na barriga da minha mãe. Ela teve uma gestação difícil. E com 6 meses ela começou a ter dores, contrações e teve um parto prematuro, um parto de emergência. Se a história já acabasse aqui, já seria um milagre, porque eu nasci prematura de 6 meses e estou aqui para contar a história para vocês. Eu nasci com aproximadamente 600 gramas. Eu tinha só 6 meses e os órgãos não estavam totalmente formados ainda. E eu precisava de cuidados especiais, mas o hospital onde eu nasci não tinha essa estrutura para isso. Se um bebê nasce de 6 meses, ele é mais vulnerável a doenças como infecções. Poucos bebês nascidos prematuros assim conseguem sobreviver. Quando os bebês sobrevivem, eles podem ter algum tipo de deficiência intelectual, alguma paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, problemas respiratórios, pode ter mau funcionamento de alguns órgãos e outros problemas, né? Quanto mais cedo ele nasce, maior é o risco de ter alguma complicação. Então, eu fui transferida para Uberaba, para um outro hospital, e minha mãe foi comigo. Por causa da minha condição, eles me colocaram numa incubadora para manter a minha temperatura e eu era alimentada por sonda. Então, ficava cheio de fios, catéteres, aquele aparato todo de hospital. E mesmo recebendo os cuidados, minha imunidade não ajudava. No primeiro mês de vida, eu já estava com 5 doenças. Meu pulmão ainda não estava pronto. Eu peguei pneumonia e isso pode acontecer nas primeiras horas de vida. Além disso, eu tive septicemia, que é uma infecção hospitalar generalizada. Só isso pode evoluir para a morte. Mas eu ainda tive meningite porque não tinha anticorpos, por isso eu fiquei no isolamento. Eram feitas punções na lombar e assim descobriram que eu também estava com leucemia aguda, congênita, né? Que é um câncer raro, diagnosticado nos primeiros 28 dias de vida. E também tive icterícia e sopro no coração. Bom, eu fui desenganada pelos médicos, né? Eu não tinha chance nenhuma de viver. Meu peso foi para 1,2 kg de puro inchaço. Eu não me mexia, eu não chorava. Os médicos falavam que eu não tinha chance de sobreviver. Mas se eu sobrevivesse, seria por pouco tempo. Teria danos irreversíveis, inclusive cerebrais. Eu não ia falar, eu não ia andar, comer sozinha, não ia enxergar, não ia ouvir. Mas eu estou aqui falando com vocês e apesar de eu estar contando a minha história, essa história não é sobre mim. É sobre o amor e o poder de Deus. Minha mãe, tão novinha, 17 anos, passando por tudo isso, ela teve muito medo, mas nunca perdeu a fé e a esperança e ela se apegou a Deus. Ela disse que eu era dele e que se ele deixasse ela cuidar de mim, se ele me curasse, ela me devolveria para ele. Eu iria crescer no caminho dele, seria adoradora, iria cantar para ele. E a palavra tem poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Não foi simples assim. Ela teve medo, ela orou muito. Meus avós, meus pais, os conhecidos, os amigos, as igrejas, todos levantaram um clamor pela cura da menininha prematura. Foram 40 dias de internação.
40 na Bíblia simboliza um número de provação, em que Deus testa o homem. É a realização de um ciclo que prepara o caminho para o que irá acontecer. E olha só o que aconteceu. A minha avó, ela contava que um dia ela estava no quarto do hospital com a minha mãe e um pastor orando, só os três. E eu estava na incubadora, cheio de fios, sonda, aquele aparelho todo, né? E eles dentro do quarto começaram a orar, clamar, pedir a Deus por um milagre. E a minha avó contava que ela estava orando de olhos fechados. Ela começou a ouvir muitas vozes, como se tivesse muita gente dentro do quarto. Aí ela abriu os olhos, mas ela não viu ninguém, só estavam os três e eu deitada lá na incubadora. Ela fechou os olhos de novo e continuou orando e clamando. E o som das vozes aumentaram e ela sentiu uma presença muito forte dentro do quarto. E de repente, aquele bebê que não chorava, não se mexia, não fazia nada, começou a chorar bem alto, arrancou a sonda do nariz, começou a se mexer. Minha mãe começou a gritar: milagre, milagre, Deus curou a minha filhinha. Foi aquele barulho no quarto. Nos corredores do hospital já vieram enfermeiros, médicos, e Deus fez, porque Ele é Deus. O mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Os médicos fizeram todos os exames e não acharam mais nada. Glória a Deus! Não ficou nada, nenhuma sequela, nenhum sinal de doenças. O nome do Senhor foi louvado. Deus curou a menininha. E Deus continua fazendo milagres. Eu não sou exceção. Essa não foi a única vez que Deus cuidou de mim. Ele nos ama, tem prazer em cuidar de nós. Eu tive alta, fui para casa. Cresci, desenvolvi, como qualquer outra criança normal. Nunca tive nenhuma recaída ou sequela, porque Deus é perfeito. E quando Ele faz bem feito. O tempo passou e quando eu tinha 1 ano e 6 meses, meu irmão nasceu. Também prematuro, de 7 meses. E minha mãe voltou a sua atenção para ele. E eu fiquei aos cuidados de outra pessoa. Num belo dia, eu caí de um terraço de uma altura de 2 andares. Bati o rosto no chão. Eu só tinha 2 dentinhos nessa época. Os dentinhos voltaram para dentro da gengiva com a força da queda. O susto foi tão grande, mas mais uma vez Deus me guardou. Não quebrei nada. Os dentes cresceram de novo e eu estou aqui para contar a história e dizer que Deus nos ama muito. O fato de você passar por momentos difíceis e desafiadores não quer dizer que Deus esqueceu de você. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis, de medo, de escassez, de dor, sofrimento, mas Deus sempre esteve lá. Noé foi ridicularizado, José foi preso, injustiçado, Ana foi humilhada, Jó perdeu quase tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e o maior exemplo foi Jesus, que suportou a humilhação, a rejeição, traição, tortura, para que nós fôssemos libertos. Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que ser perseverantes, assim como Ele foi. Tenha Jesus como a sua referência. Prossiga em fé. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E para Deus, todas as coisas são possíveis. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Deus não mudou. Continua fazendo milagres. Não perca a fé. Tenho muita coisa ainda para contar. Esse vídeo vai continuar. E você, tem testemunhos do que Deus fez por você? Conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Se você fez parte da minha história e tem mais alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários para a gente saber. E não esquece de compartilhar e curtir o vídeo, tá bom? Até o próximo. Essa história continua.